O Rinnegan de Sasuke é único na série Naruto, pois é o único humano que apresenta Tomoe em seus olhos, diferente do Rinnegan tradicional visto em personagens como Madara e Hagoromo. Sasuke possui apenas um Rinnegan de seu olho esquerdo, enquanto mantém o Mangekyou Sharingan eterno no direito. Já o olho de Madara, por exemplo, é um Rinne Sharingan, que combina características do Rinnegan com o poder do Sharingan. Essa peculiaridade torna o Rinnegan do Sasuke distinto dos demais, sugerindo uma evolução única do Doujutsu. Outro detalhe interessante é que Sasuke aparentemente não pode desativar seu Rinnegan, diferente do Sharingan, que ele pode ligar e desligar no olho direito. O Rinnegan do Sasuke permanece ativo o tempo todo. Isso sugere que ele não tem controle total para desativá-lo, ao contrário de outros usuários do Doujutsu. Mas por que o Rinnegan do Sasuke é tão diferente? Para entender isso, é preciso analisar como ele despertou esse poder. Seu caso foi bem diferente, já que apenas 3 pessoas na história despertaram o Rinnegan. Além disso, o fato de ele possuir apenas um e ainda com Tomoe indica que sua conquista desse Doujutsu seguiu um caminho único. O despertar do Rinnegan é um evento raro, visto apenas em 3 personagens. No caso do Hagoromo, a explicação em um filler não foi convincente, deixando seu verdadeiro processo incerto. Já Madara seguiu um método mais concreto. Primeiro, despertou o Mangekyou Sharingan eterno ao transplantar os olhos de seu irmão. Depois implantou células de Hashirama em si mesmo. Isso permitiu a fusão do chakra de Indra e Ashura, recriando o poder de Hagoromo e ativando seu Rinnegan. Madara só despertou o Rinnegan quando já estava velho e à beira da morte. Para garantir seu uso no futuro, ele implantou seus olhos em Nagato, esperando ser revivido mais tarde. Embora seu plano não tenha saído exatamente como previsto, esse foi o método mais convencional para despertar o Rinnegan. Já Sasuke teve uma experiência completamente diferente. Após ser gravemente ferido por Madara, ele fica à beira da morte. Ele entrou em um estado de limbo, onde encontrou Hagoromo. Foi então que o Sábio dos 6 Caminhos concedeu a ele o Rinnegan, de forma semelhante ao que fez com Nagato ao transmitir seu poder diretamente. Isso pode parecer estranho, já que teoricamente seria necessário combinar as células de Hashirama ou chakra de Ashura para despertar o Rinnegan. No entanto, no caso de Sasuke, há uma explicação lógica. Como ele recebeu o Rinnegan diretamente de Hagoromo, não precisou replicar esse processo. O objetivo da fusão entre os chakras de Indra e Ashura é justamente imitar o poder do Sábio dos 6 Caminhos. Mas como o próprio Hagoromo concedeu esse poder ao Sasuke, ele teve acesso direto à sua energia. E sim, a menção ao chakra de Ashura é intencional, pois não basta apenas combinar o Mangekyou Sharingan ou o Mangekyou Eterno com o chakra de Senju para despertar o Rinnegan. O verdadeiro requisito é a fusão do chakra de Indra e Ashura, algo que apenas suas reencarnações podem realizar. Isso significa que, por exemplo, mesmo que Itachi tivesse o Mangekyou Eterno e obtivesse o chakra de Tsunade, ele jamais despertaria o Rinnegan, independentemente de seus esforços. Normalmente, para despertar o Rinnegan, era necessário ser uma reencarnação de Indra e obter o chakra de Ashura. No entanto, Sasuke seguiu um caminho diferente. Sendo a reencarnação de Indra, ele recebeu diretamente o poder de Hagoromo, que praticamente lhe entregou o Rinnegan, junto com seu chakra para que pudesse enfrentar Madara e Kaguya. Hagoromo sabia que Sasuke poderia tentar impor sua própria visão ao mundo após a guerra, mas ainda assim decidiu lhe conceder poder. Ele viu isso como a única maneira de selar Kaguya ou Madara, já que Sasuke precisava do Rinnegan para utilizar o Shibaku Tensei de seus caminhos. Outra possível explicação para seu despertar é o fato de Hashirama ter compartilhado parte de seu chakra com Sasuke, o que pode ter contribuído para o processo. Poucos se lembram desse momento, mas quando Hashirama foi derrotado por Madara, ele se viu incapaz de agir. Sasuke passou por ele e Hashirama, em um gesto de sabedoria, chamou Sasuke, dizendo que possuía um poder que gostaria de compartilhar com ele. Embora nunca vejamos essa cena em detalhes, ela é interrompida quando Hashirama começa a agir. Além disso, nunca nos é explicado exatamente o que ele tentou fazer. Talvez Kishimoto tenha esquecido disso, mas podemos supor que Hashirama tenha compartilhado um pouco de seu chakra ou até algumas de suas células. Eu acho que a ideia das células seja difícil, já que não seriam as próprias de Hashirama. Mas o chakra sim, ele poderia ter compartilhado. Isso acabou permitindo que Sasuke despertasse o Rinnegan. Quando Hagoromo apareceu para Sasuke foi como um empurrão, pois as condições estavam favoráveis. Sasuke possuía o chakra de Hashirama, que era uma reencarnação de Ashura, além de ser ele próprio uma reencarnação de Indra. Quando você combina os chakras, o Rinnegan desperta, mas ele precisa de tempo para amadurecer. Hagoromo apenas dá um impulso final, já que o Rinnegan só se manifesta depois de um longo período de fusão dos chakras.
Por isso, Madara demorou tanto para despertar o Rinnegan. Além disso, isso sugere que o Rinnegan só pode ser ativado quando alguém está à beira da morte. No caso de Madara, ele só conseguiu despertar o Rinnegan quando estava prestes a morrer de velhice. Sasuke despertou o Rinnegan quando estava quase morrendo, com Madara destruindo seu coração. Esse despertar é único, pois ao contrário de outros usuários do Rinnegan que usavam o poder de Madara, Sasuke teve condições muito específicas para ativá-lo. Por isso podemos concluir que o Rinnegan de Sasuke é diferente. Agora, por que ele tem um Rinnegan apenas em um olho? Uma explicação seria que Hagoromo, ao aparecer para Sasuke, não tinha poder suficiente para dar 2 Rinnegans. Ele só conseguiu despertar um olho, o que já foi suficiente para aumentar consideravelmente o poder de Sasuke e permitir que ele usasse o poder necessário para derrotar Kaguya e Madara. Outra explicação seria que Hagoromo sabia dos planos de Sasuke após a guerra. Sasuke queria dominar o mundo, absorvendo o ódio de todas as pessoas para forçar a paz, ao custo de ser odiado. Essa era a revolução que ele planejou, o que o levou a lutar contra Naruto. Hagoromo, porém, não queria que isso acontecesse. Se tivesse dado 2 Rinnegans ao Sasuke, ele seria tão poderoso que Naruto não conseguiria detê-lo. Essa explicação é menos provável, pois se Hagoromo tivesse o poder para conceder mais poder a Sasuke e Naruto, provavelmente teria feito isso, dado que o destino do mundo estava em jogo. Se ele não tivesse intervido com Madara ou com Kaguya, o mundo inteiro estaria em perigo. Eventualmente, no Tsukuyomi infinito, todos morreriam de fome e desidratação, mesmo com as pessoas sendo alimentadas pela árvore divina. Elas envelheceriam e a raça humana acabaria extinta. Por isso, se Hagoromo tivesse poder suficiente, ele provavelmente teria dado mais poder a Sasuke e Naruto. No entanto, essa explicação não é tão convincente, pois o Rinnegan do Sasuke é claramente mais poderoso do que o normal. No universo de Naruto, quanto mais Tomou um Sharingan ou Rinnegan tiver, mais poderoso ele é. O despertar do terceiro Tomou no Sharingan de Sasuke, por exemplo, foi um grande marco na fase de Naruto clássico. Agora imagine um Rinnegan com 6 Tomou ou um Rinne Sharingan que tem 9 Tomou. Nem Madara nem Hagoromo possuíam um Rinnegan com essa quantidade de Tomoe, mas Sasuke tinha. Agora, pense no quão mais poderoso Sasuke seria se tivesse 2 Rinnegan com 6 Tomoe, porque sabemos que, quando se tem 2 Rinnegan, o poder não é simplesmente a soma dos 2 olhos. Essa é a razão pelo qual o Rinnegan do Sasuke tem 6 Tomoe, diferente de qualquer outro. É simplesmente um olho mais poderoso, já que Sasuke precisou adquirir o chakra do sábio dos 6 caminhos para até mesmo tocar Madara e selá-lo, já que ninjutsu não funcionava contra ele, especialmente quando Madara estava no modo Jinchuriki das 10 caudas. Os 6 Tomoe do Rinnegan do Sasuke representam um upgrade dado por Hagoromo, um poder que um Rinnegan comum não teria. O uso do Chidori escuro contra Madara, em conjunto com o Rasengan do estilo magnetismo de Naruto, demonstra claramente que Sasuke foi capaz de atingir Madara. Sasuke também consegue cortar Madara ao meio com seu Chidori. Isso é notável porque seus personagens como Jubito e até o Jubidara, quando enfrentaram outros ninjas, não foram tocados por ninjutsu convencional. Para atingir esses inimigos era necessário um poder especial, como o modo sábio ou técnicas poderosas como as do 8 portões. No entanto, os ataques do ninjutsu de Sasuke funcionam normalmente, o que se deve ao fato de seu Rinnegan de 6 Tomoe estar imbuído com o chakra do sábio dos 6 caminhos. Isso também explica porque Naruto pode ser tocado pelo ninjutsu de Sasuke, pois ele também possui chakra sábio, que é o que permite ao Jinchuriki de 10 caudas negar ataque de ninjutsu. Assim, o Naruto no final do Shippuden, com o modo sábio dos 6 caminhos, é imune a ninjutsu convencionais, exceto aos de Sasuke. Por isso, foi crucial para Hagoromo dar os 6 Tomoe ao Rinnegan do Sasuke, tornando-o mais poderoso do que um Rinnegan comum. Sem isso, Sasuke não teria sido capaz de fazer frente a Madara. E agora a dúvida principal deste vídeo: por que Sasuke não pode desativar o Rinnegan? Para entender isso, precisamos olhar para outros personagens que também não podem desativar seus olhos de Doujutsu, como Kakashi. Quando ele recebeu o Sharingan de Obito, ele nunca pôde desativá-lo, para evitar morrer de falta de chakra. Kakashi precisava cobrir seus olhos, já que o Sharingan, quando ativo pelo Kakashi, consumia chakra constantemente e o desgastava rapidamente. Isso acontece porque ele não é um verdadeiro Uchiha e seu corpo não é adequado ao Doujutsu. Você pode dizer, mas Kakashi pode alternar entre os estados do Sharingan base e o Mangekyo. E sim, isso é verdade. Mas Kakashi também despertou o Mangekyo Sharingan, o que pode ser considerado furo de roteiro, pois sabemos que Obito possuía um Sharingan e Kakashi o outro.
Isso é bastante evidente em cenas da série, mas é curioso, pois para um Uchiha despertar o Mangekyo Sharingan, o Uchiha precisa passar por uma grande angústia, o que transforma o Sharingan no Mangekyo. Kakashi, não sendo um Uchiha, não deveria ser capaz de fazer isso, já que seu cérebro não poderia ativar esse chakra especial. Podemos apenas especular como ele conseguiu. Uma hipótese é que, quando Obito despertou seu próprio Mangekyo, o de Kakashi também se despertou. Isso é contraditório, pois como Itachi explica, o Susanoo, o poder social do Mangekyo Sharingan só pode ser obtido se ambos os olhos forem ativados, o que sugere que o Mangekyo não deveria despertar em apenas um olho. A segunda hipótese é que, de alguma forma, Obito conseguiu transferir esse chakra para Kakashi enquanto assistia ele matar Rin, devido à proximidade entre eles. Se o chakra pode se expandir, talvez tenha alcançado o olho do Kakashi, despertando o Mangekyo. Ou talvez Kakashi, apesar de não ser um Uchiha, tenha propriedades semelhantes no chakra que permitam o despertar do Mangekyo, embora essa explicação pareça menos provável. Kakashi despertou o Mangekyo Sharingan em uma cena marcante, o que é uma forma legal de demonstrar ambos os Sharingans despertando, embora de maneiras diferentes. Isso provavelmente explica porque Kakashi consegue alternar entre o Sharingan de 3 Tomoe e o Mangekyo, mas não consegue desativar o Sharingan completamente, já que ele despertou por si mesmo. Um exemplo semelhante é Nagato, que nunca poderia desativar o Rinnegan. A questão central é que, uma vez que os olhos de Nagato passaram dos olhos comum para o Rinnegan, ele nunca poderia voltar atrás. Ele também parecia não ter acesso às habilidades do Mangekyo Sharingan, apenas as habilidades básicas do Rinnegan. Isso provavelmente ocorre porque Madara não podia usar as habilidades do Mangekyo quando o Rinnegan estava ativado. Vimos isso durante a luta dos 5 Kages, quando Madara teve que mudar de Rinnegan para o Mangekyo Sharingan Eterno para usar Genjutsu contra o Raikage. Nagato não conseguiu fazer isso, pois o Rinnegan era a forma final do olho do Madara, e por estar nesse estágio, ele não conseguia acessar as habilidades do Mangekyo Sharingan de Madara. A principal diferença entre o Rinnegan de Madara e o de Sasuke é a capacidade de usar habilidades como Susanoo. Enquanto Madara precisaria ativar o Mangekyo Sharingan para usar essa técnica, Sasuke consegue utilizá-la diretamente com o Rinnegan, sem a necessidade de alternar de doujutsu. Isso ocorre porque o Rinnegan de Sasuke concedido por Hagoromo é especial e contém o 6 Tomoe, o que o torna mais poderoso e versátil. Kishimoto também usou o 6 Tomoe para destacar a singularidade do Rinnegan de Sasuke e adicionar um elemento visual impressionante, já que personagens com 2 olhos distintos têm um apelo visual único. Em contrapartida, o personagem como Danzou e Obito enfrentaram dificuldades com seus olhos. Danzou, por exemplo, não podia desativar o Sharingan de Shisui, e Obito, ao obter o Rinnegan, não conseguia desativá-lo também. Sasuke não pode desativar o Rinnegan porque o olho não é originalmente dele. Ele obteve os olhos de Itachi, que ao serem implantados, se tornaram a extensão do poder do Sasuke, permitindo-lhe usar o Mangekyo Sharingan e alcançar o eterno Mangekyo. Nesse caso, os olhos de Itachi se tornaram seus, e ele pôde ativá-los e desativá-los à vontade. No entanto, o Rinnegan é outra história. Sasuke não pode desligá-lo como faz com o Sharingan, pois o Rinnegan não pertence totalmente a ele. Quando o Rinnegan é ativado, ele se torna a parte permanente de Sasuke. Mas há uma exceção: quando Sasuke está sem chakra, o Rinnegan pode voltar ao estado base, como vemos em Naruto Gaiden, onde o Rinnegan de Sasuke temporariamente retorna ao seu estado normal. Mesmo quando Sasuke está sem chakra, o Rinnegan permanece ativo e parece não consumir muita energia. Isso é interessante, pois geralmente o uso de qualquer doujutsu implica em gasto de chakra. No entanto, o Rinnegan parece ser uma exceção. Um exemplo disso é Nagato, que manteve o Rinnegan ativo constantemente, sem a necessidade de cobrir os olhos ou usar métodos para economizar chakra. Isso sugere que o Rinnegan possuía uma característica única que o torna menos exigente em termos de energia comparada a outros doujutsus. Uma possibilidade é que Nagato tenha reservas imensas de chakra, mas isso não parece muito plausível, já que ele não se esforçou para cobrir ou evitar o gasto de chakra com Rinnegan. O mais provável é que Rinnegan seja um doujutsu mais profundo, que não consome tanto chakra quando apenas está ativo, sem a necessidade de realizar técnicas poderosas. Isso também explica por que é difícil desativá-lo, embora Madara tenha conseguido desativar o seu Rinnegan. Isso foi algo à parte, feito apenas para lançar um Genjutsu específico, mas no geral o Rinnegan se comporta como um olho comum, que permanece ativo sem grandes exigências de energia. Quando alguém obtém um Rinnegan, ele se torna o olho padrão, ao contrário do Sharingan ou Byakugan, que exigem ser desativados.
Sasuke, por exemplo, escolhe não desativar seu Rinnegan, mesmo que seu Sharingan não esteja desativado. Isso gasta chakra adicional, o que faz sentido, pois caso algo aconteça, ele já tem seu olho ativo para lutar. Uma explicação possível é que Sasuke não consiga desativá-lo fisicamente, já que o Rinnegan foi dado a ele por Hagoromo, e não é o poder originado dele. Isso é similar a como Kakashi recebeu o Sharingan de Obito, ou Nagato que obteve o Rinnegan de Madara. Por isso, Sasuke não tem controle total sobre seu Rinnegan, pois tecnicamente ele não é seu. Uma cena importante na luta de Naruto contra Sasuke mostra que, quando ambos ficam sem chakra e começam a lutar fisicamente, Sasuke fecha seu olho esquerdo, deixando o olho direito aberto. Isso sugere que o Rinnegan do Sasuke pode consumir algum chakra, mesmo que não seja uma quantidade grande. Quando Sasuke fecha o olho esquerdo, ele provavelmente está tentando reduzir o esgotamento de chakra. Isso indica que, ao contrário do que alguns podem pensar, ele não pode simplesmente desativar seu Rinnegan e precisa fechar o olho para evitar se esgotar totalmente. O olho de Sasuke, originalmente o de Itachi, foi utilizado para despertar seu Mangekyo Sharingan Eterno, tornando-se um olho pertencente a ele. No entanto, quando Hagoromo implantou o Rinnegan em Sasuke, ele não se tornou mais o olho de Sasuke, mas sim o poder do Hagoromo. Isso explica porque Sasuke não pode desativá-lo. O Rinnegan que Sasuke possui é especial, com prioridades como o Seishi Tomoe e o Chakra adicional, que são exclusivos devido ao poder que Hagoromo transferiu. Se Sasuke tivesse adquirido o Rinnegan de forma tradicional como Madara, ele não teria essas habilidades adicionais e poderia alternar entre o Rinnegan e o Mangekyo normalmente, como Madara faz. E com isso, chegamos ao fim dessa análise sobre o Rinnegan de Sasuke e suas curiosidades. Esse foi o primeiro vídeo do canal e se você curtiu o conteúdo, já deixa o like para fortalecer e se inscreve para não perder as próximas teorias sobre o universo de Naruto. Comenta aí o que você achou e qual tema você quer no próximo vídeo. Até a próxima!